Olá, nesta aula você irá aprender sobre o aplicativo Echo, o app Echo. Assim como seu nome já dá a sensação, é um aplicativo de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music, dentre outros. E aqui nessa área eu tenho a minha jornada do usuário, o início apenas do meu fluxo de telas do aplicativo Echo. Splash Screen, acessou o app, tela de loading, depois tela de login, e-mail, senha, manter logado, esqueci a senha, possibilidades de cadastro, além do botão de cadastrar, claro, então aqui eu coloquei somente logar com o Google, mas eu poderia também com o Facebook e também com a conta da Apple, o que é comum. Depois, na própria tela de login, eu tenho que ter a opção de relembrar a minha senha. Então, eu tenho o botão de esqueci a senha, aonde o meu usuário vai colocar o e-mail e enviar. Ao enviar, ele vai para uma tela de sucesso ou simplesmente vai aparecer uma mensagem que deu tudo certo e vai receber ou via SMS uma instrução ou por e-mail. Tela de verificação. Na minha tela de verificação, eu vou colocar os 4 dígitos, né, que eu recebi por e-mail ou via SMS. Depois aqui eu tenho uma nova tela para cadastrar a minha senha. Cadastrei a senha, eu volto para onde? Para login. Então, isso é uma parte da jornada. Outra parte é o botão cadastrar. Clicou no botão cadastrar, eu vou fazer o cadastrar em alguns passos. O cadastrar nome completo, nome de usuário, data de nascimento, e-mail, celular, botão avançar e o botão de sair. Sempre tem que ter a opção do botão de sair para o nosso usuário, para ele não fechar o app. De repente ele quer cadastrar depois, né? Ou quer cadastrar com outra opção. É cadastrar com o passo 2, né? Como o aplicativo vai ter as opções de música, então digamos que aqui nessa tela seria a música sem propagandas, mas esse usuário ele pode pular, ele pode não querer colocar o cartão dele ali naquele momento, então a gente tem que dar a opção de pular. Depois, o passo 3 é o meu passo de cadastrar a minha senha, confirmar, frase de segurança, aceitar as políticas de privacidade e algumas instruções ali para cadastrar a senha. Ao concluir, o usuário vai para a tela de login para finalmente acessar o feed, né, a tela de início do aplicativo. Então, aqui é a parte inicial desse fluxo de telas do aplicativo, que eu denominei ele como Echo. Fora isso, eu já desenhei aqui as telas do app, com todas essas ressalvas que eu acabei de comentar. Faltou aqui somente, deixa eu dar um Ctrl C, e na minha tela aqui de cadastro, seria o meu aceite das políticas. Pronto. Instrução de senha, o aceite e o botão de concluir. O usuário chegou até aqui, ele não vai cancelar, né? Então, vou deletar esse botãozinho aqui e vou ajustar dando um pouco mais de respiro aqui entre a minha senha e aqui entre o app. Vou deixar como múltiplo de 8, ajustando, lembrando que para você visualizar, selecionou, Alt, posiciona que você consegue visualizar qual é o distanciamento. Pronto, agora que fechamos a nossa fase 1, digamos assim, do wireframe de baixa fidelidade, que foi feito em cima dessa primeira fase do projeto Echo em relação ao fluxo de usuário, né, da jornada deste usuário. Agora, o próximo passo é justamente a pesquisa de referências, onde eu vou olhar para as cores, para o tipo de ilustração, de repente, mas o tipo de iconografia. Eu trouxe aqui algumas referências que eu peguei no Behance e no Dribbble, lembrando que tem vários sites que você pode buscar, como Pageflows e também o Ahrefs, assim como outros. Então, tudo que for valioso para alimentar a sua criatividade, arraste para cá e traga para cá.
Eu quero criar o projeto no modo Dark. Talvez eu faça, né, as duas versões, mas a priori é o modo Dark. Então, por isso que eu trouxe esses tons que combinam mais com os tons de background escuro. Feito isso, agora é a fase mais gostosa, né? A fase que a gente começa a fazer o nosso guia de estilos, o nosso Style Guide. Então vamos lá, guia de estilos, Style Guide. E nessa fase, você irá começar pelo guia de cores. Então vou trazer aqui um frame, não importa o tamanho desse frame, cores. Essas cores eu quero me preocupar com tons primários, secundários e terciários, os tons neutros e também as minhas cores lá para erro, sucesso e atenção. Erro vermelho, sucesso verde, o atenção em amarelo e, claro, as cores neutras, né, que podem dar suporte ali para um texto, por exemplo. Então, vou já arrumar aqui a casa, vou colocar primárias. O neutro eu vou partir do tom preto, então vou criar aqui uma caixa e essa caixinha será o meu tom escuro. Já vou pôr o tom preto. Isso aqui é só estética, mas nada importa, tá? Pode ser qualquer forma, uma bolinha, um quadradinho, uma estrela, qualquer forma. Pronto, já tem uma base aqui e agora eu vou trazer a minha referência de paleta para cá. Vou dar um Ctrl V e depois eu deleto. Você irá partir do tom mais escuro, porque depois irá gerar o nosso tom mais claro no plugin. Então, vou colocar aqui a minha cor primária, a minha cor secundária, vou botar essa cor aqui, minha cor primária, e no tom das cores terciárias eu vou colocar um laranjinha. Pronto, o neutro é o meu tom de preto. E depois eu vou preparar as cores funcionais, né? Perigo, atenção e sucesso. E também eu irei preparar cores com os gradientes. Nesse primeiro ponto, está fechado. Agora a gente vai startar o plugin. O plugin é o UI Color Palette. Seleciona a primeira cor e UI Color na aba de plugins. Esse plugin, quando você startar, você necessita estar com o tom selecionado. Selecionou o tom, desabilita o Show Appropriates para não gerar excesso de informações desnecessárias. Vou me manter no Material Design. Pronto, basta criar. Eu vou criar logo de todos, então Ctrl mais o Scroll, tira o Zoom. Para facilitar, todos eles você irá desabilitar o Show Appropriates, mas é mais prático já ir em todos. Pode fazer junto? Pode, mas como eu quero fazer cada paleta separada, tá? Então, por isso que eu estou indo aos poucos com você, mas eu poderia sim selecionar todos os tons e gerar todos os tons em uma única paleta, tá? Em vez de gerar 4, iria gerar todo mundo junto, uma abaixo da outra. Prontinho. Nosso próximo passo agora é selecionei a paleta, ó, eu vou desbloquear, tá? Um hack, uma dica é, caso você não esteja conseguindo, né, selecionar a paleta para desbloquear, Shift mais a tecla O ou venha aqui, basta vir em Outline, Shift O.
Nesse formato, você consegue selecionar qualquer informação que esteja bloqueada e encontrar dentro do seu painel. Shift O, volta ao normal. Então, por que eu tenho que desbloquear? Porque eu quero já já selecionar cada uma dessas paletas e retirar essas informações de texto, tá? Então, ó, vou pela primeira paleta. Selecionei. Para desagrupar, botão direito Ungroup ou atalho Ctrl Shift G. Mais uma vez, Ctrl Shift G. Desbloqueou, você irá deletar essas informações. Dei um Ctrl Z porque eu deletei demais, Ctrl Shift G, desbloqueei, porém mudou a orientação, porque isso aqui é um auto layout. Não vou entrar em detalhes sobre agora, mas vem aqui e coloca na horizontal. O que é importante? Eu quero soltar todas essas informações, todas essas caixinhas, elas necessitam ficar soltas. Seleciona e Ungroup novamente, ou Ctrl Shift G. Tá? É importante retirar a margem em branco e eu vou deletar também essa informação de texto. Segurou o Ctrl, a gente acessa a informação que está dentro de um grupo ou dentro de um auto layout e você irá deletar também essa informação de texto. Faça o mesmo em todas as outras, com calma, Ctrl Shift G, deleta as informações de texto, com Ctrl você irá deletar novamente essas informações e depois Ctrl Shift G. É importante cada caixa ficar solta. Prontinho, todas as caixas já estão soltas. Agora, eu vou selecionar essas paletas e vou trazer para cá. Só aqui que eu vou mudar a ordem. Eu poderia ter mudado a ordem quando ele era um auto layout. Então, a dica que eu dou rapidamente é: seleciona, botão direito, auto layout ou Shift A. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil você chegar aqui quando é um auto layout e arrastar, porque automaticamente ele vai mudar de local. Então, encaixa aqui para que a gente faça a transição em relação aos tons, tá? Vou deixar aqui e vou quebrar, Ctrl Shift G. Prontinho, quebrei. E vou redimensionar. Quando for redimensionar, aperta o atalho de redimensionar, o K, porque é muito mais prático você redimensionar em proporção e arrastar para cá. Não importa o tamanho, por isso que eu vou deixar pequenininho, mas não importa o tamanho. Vou selecionar todos eles também e vou só por estética, porque eu acho bonitinho, deixar aqui arredondadinho. Ah, Carol, por que esses não ficaram arredondados? É porque eles ainda estão em auto layout. Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Esse daqui ainda está em um auto layout, Ctrl Shift G. Pronto. Ctrl Shift G. Agora, quando aparece a numeração, é que está todo mundo soltinho. Ctrl Shift G. Tá? Selecionei o frame. Ctrl Shift G e OK. Agora, todo mundo solto. Eu preciso colocar todo mundo no frame. Mas aqui, o arredondamento da caixinha é só uma questãozinha estética mesmo. Então, vou arrastar isso aqui para cá e vou encaixar todo mundo solto, atalho K e redimensionar. Você não poderá agrupar as informações, deixando bem claro, porque a gente vai precisar cadastrar todas essas cores e não podem estar
agrupadas agora. Você pode agrupar isso depois, mas não agora. Prontinho, cores aqui. Agora eu posso ter aqui uma seção de gradientes. E vamos trocar o tom do gradiente. Vou criar aqui um gradiente linear. Pode ajustar, né, criar gradiente e depois ajustar aqui a orientação. Por exemplo, eu quero gerar nas duas orientações. Então, copiei e vou movimentar aqui pela bolinha. Duas orientações. Seleciono o Shift, que você mantém ele reto. E vou gerar mais duas opções, onde eu vou deixar esse segundo tom vou aproveitar e vou criar uma variaçãozinha também com o tom alaranjado. Seleciona todo mundo, faz um Ctrl R ou o botão direito Rename. Prontinho os gradientes. E a minha cor para erro, sucesso e atenção. Pode ser que eu necessite utilizar, então vou deixar aqui erro. Pronto, cores já cadastradas, agora é o momento de levar para o guia de estilos. Seleciona toda a fileira de primárias e você irá startar o outro plugin chamado Styler. No plugin Styler, basta clicar em Gerar Generate Styles. Ele irá calcular. Pronto, gerou. Feito isso, seleciona o primeiro, com Shift o último. Eu vou deixar o tom mais escuro em 1000. Ctrl G, eu vou criar uma pasta e chamar essa pasta de cores primárias. Farei o mesmo para as demais. A partir do momento que você já startou o plugin, caso queira abrir o mesmo plugin, o atalho é Ctrl Alt P de plugin. E basta clicar Ctrl Alt P e você irá criar a paleta. Shift, Ctrl G. Startei via atalho. Pronto. Pode mudar a ordem, vou deixar 0 ou 450. Transição não ficou tão correta. Ctrl G. Por que não ficou tão correta? Porque normalmente eu gero a transição do tom mais escuro em relação ao brilho da cor da matiz, tá? Então eu gerei a partir dessa, por isso não ficou tão correta, sem problema algum.
meus tons neutros. Eu vou gerar as 3 e vou colocar cores funcionais para não ter que gerar, independente, criar pastas independentes, você pode, sem problema algum. Mas eu gerei uma só, selecionei. Pronto, todas as cores agora estão cadastradas. A partir de agora, quando a gente for utilizar uma cor, a gente não vai criar o objeto, a forma e vir aqui e trocar no fio. A gente vai vir aqui no Styler e estão todas as cores agora cadastradas aqui. Qual é a vantagem? Por exemplo, eu coloquei este tom primário. Digamos que o meu projeto mudou, né? E eu não quero mais esse tom primário, eu quero um tom de um azul marinho. E você tem 100 telas. Basta vir aqui no tom, e não é aqui em cor primária. Eu vou clicar nesse tom e vou alterar o RUI dele e vou colocar o azul marinho. Automaticamente, todas as telas instanciadas a esse tom, telas, botões, formulários, qualquer coisa que esteja com esse tom no fio, no stroke, em um texto, automaticamente irá trocar para este tom de azul. Então, essa é a maior vantagem de você criar o seu layout da maneira correta em relação às configurações de cor. Então, é isso. Até a próxima aula.